Alentejanã. Sejam bem-vindos ao Alentejanã, no podcast da Alqueva TV, episódio número 11. E desta vez vamos falar de poesia. Vamos falar de cultura que muito mal tratada é neste país. O nosso convidado, Manuel Sérgio, bem-vindo à Alqueva TV. Obrigado. Eu tenho aqui nas mãos o último livro que editou. Vai editar um agora no 25 de Abril. Exatamente. Asas de Bruma, este livro. Este é, em termos de edição, quantos livros já editou? Portanto, este é o terceiro. Terceiro. Portanto, 3 este é livros. o quarto. Eu ia pegar aqui numa frase da Florbela Espanca. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens. Revê-se nesta frase, enquanto poeta. Não me revejo porque eu acho que não sou poeta. Eu vou escrevendo algumas coisas. Admiro imenso e a Florbela, que ao longo da minha vida e dos meus espetáculos sempre incluo qualquer coisa. No próximo grupo já digo um ou dois poemas de homenagem a essa grande poetisa portuguesa, além de na próxima, aqui quase nossa vizinha, de Vila Viçosa. Mas não me revejo, porque eu, de poeta, eu acho que as pessoas dizem, o Manuel Sérgio escreve a poesia e tal, não sei o quê, mas eu acho que ser poeta é exatamente isso, é ser mais alto. E eu ainda acho que não atingi essa altura. Portanto eu revejo-me enquanto faço um verso, escrevo, mas não tenho a pretensão de ser mais alto que os homens, porque não é fácil. Ela Florbela, podia dizer isso porque tinha esse estatuto. Eu, de modo nenhum, não tenho. Não sei se mas não se considera um poeta? Ser poeta, se calhar, é mais do que isto. É mais do que escrever. É mais do que fazer umas quadras. Mais do que escrever quadras, às vezes, poemas. Sim, eu, enfim, vou escrevendo e as pessoas começaram por dizer que eu era poeta. E eu acabei por adotar exatamente. Quem escreve poesia é poeta. Não é? Pois, mas, agora pode ser melhor ou pior? Esse poeta com o estatuto de Florbela, nem perto, nem longe, mas de qualquer maneira. Eu vou fazendo duas coisinhas, as pessoas dizem que isso é muito agradável, porque eu tenho uma frase também que diga que a minha poesia pode ser um andrajo. Podem não gostar, mas a mim satisfaz-me. E eu escrevo com a intenção de agradar aos outros, da mensagem passar, e as pessoas entendem-se assim. Portanto, aí nesse aspecto eu serei mais alto que... Aliás, pegando numa das entrevistas do nosso podcast, o António Cuco, do Chaves, ele diz isso em relação ao gin. Eu perguntei-lhe, o teu gin é melhor do que os outros? Ele diz, o cliente é que decide qual é o melhor gin. Tal e qual. Portanto, o leitor também é que decide se estes poemas, os versos, são bons ou não. Exatamente. Porque eu podia escrever e dizer assim, eu sou o maior, sou o melhor, que é da minha rua, ou da minha casa, não. Porque se não vendesse nenhum livro, se as pessoas não gostassem, quer dizer, não serviria de nada eu dizer que era um bom poeta. Claro, natural. Mas, acima de tudo, escreve com alma, não é? Sim, é isso que eu tento pôr sempre naquilo que escrevo, é a alma. E desde pequeno escreve? Sim, eu saí aqui de São Pedro, eu sou natural daqui de São Pedro. De São Pedro? Sim, eu nasci ali no Monte da Serra, que fica ali à direita quando se vai para o Baldio. Eu nasci aí em 1948. Eu saí daqui ainda pequenino, logo assim, imediatamente a seguir à quarta classe, que fiz aqui nesta escola, aqui, com o meu querido professor Braz e a dona Lucinda. E então, quando daqui saí, naquela altura, estamos a falar da década de 60 no início, 59, 60, era uma época em que Lisboa era apenas, se calhar, uma atração imediata para isto e para aquilo, e pouca idade levávamos a isso. E trabalhámos muito, porque naquela altura, hoje não, mas naquela altura a criançada era explorada, trabalhava horas, enfim, naquelas casas, porque éramos os faz-tudo, não é? E então, nessa altura, eu tive sempre uma inclinação para as letras. Era bom em português, e enfim, tinha essa condição. Mas é autodidata. Sem dúvida, sim. Isso é que eu disse, escreve com a alma. Claro, sente as palavras, exatamente, sempre. De passar e foi cultivando através da leitura, através dos poetas, através dos escritores. Fui lendo muito, estudando muito a matéria e a área, não é? Sim, porque fazer poesia não é apenas fazer versos. Claro. Não é fazer quadros. O princípio não é só fazer quadros, porque a poesia não é só quadro. Quadro é uma coisa que nós podemos fazer. Ou se conta uma história. Sim, exatamente. É claro que vai rimando. Hoje não é hoje. Precisamente. Hoje a poesia moderna não obriga a que haja
rima não bicha, Precisamente. que haja Importa é que esteja ali que esteja lá conservada uma qualquer história. coisa e que a pessoa entenda. Às vezes não se entende, e estava, mas o poeta escreve, quem lê tem que entender, era aquilo que dizia há pouco. Quem lê tem que entender a coisa. Precisamente. E não é fácil. Às vezes não. A poesia, neste caso da literatura, é o parente pobre. Claro. Porquê? Porque as pessoas têm dificuldade em entender Claro. o que o escritor quer passar, não é? E agora até está a vender muita poesia. Este livro tem uma história muito interessante, depois mais adiante havemos de falar dela. E acontece que deu vamos de fazer este, em 2004, que foi o primeiro livro que saiu a luz, fui eu, até com aquele livro que inaugurei o Auditório Municipal de Ardenas, no dia 25 de Abril. Curiosamente, todos os lançamentos dos meus livros foram sempre propostos pela Câmara no dia 25 de Abril. Porquê? Porque eu estive sempre associado, desde que fui para Ardenas há quase 40 anos, estive sempre associado ao movimento de Abril, porque Abril diz muito, porque eu vivi, porque eu estava em Lisboa, eu estive no Carmo, eu morava ao lado da Pita, estive lá há 12 anos, casei ao lado de António Maria Cardoso. Sim. Eu trabalhei na Vítor Córdoba, no meu lado. Eu morava no 45 lado da Vítor Córdoba. É o pé do Sindicato de Jornalistas. Tal e qual, do Sindicato da Janela dos Sindicatos Jornalistas foram alvejados algumas pessoas no 25 de Abril e morreram 5. Há um poema neste próximo livro, que se chama Os Pombos da Cidade, não tem nada a ver com um poema do Ari, que também fala de ter um poema com esse título, mas onde morreram 5 pessoas à porta do São Luís, quando a Pizzal saiu do seu edifício para o lado dos sindicatos jornalistas. E então tem muito a ver com o Abril, e sempre que a Câmara me propôs o lançamento dos meus livros em Abril, para mim era sempre um gozo. Porque realmente, porque é uma homenagem também à luta que, sem dúvida, que acabou por contribuir. Mais um é que fizeram as manifestações. Tal e qual. Não foi apenas um, foram toda a gente. Portanto, todos são heróis, todos os que saíram à rua para aplaudir, todos os que fizeram 25 de Abril. Abril. Eu morava na Vítor Córdoba, subia a António Maria Cardoso e chegava ao Chiado, eu vinha cá, a casa do meu trabalho. Era no número 1 da Rua Nova da Trindade. Portanto, mesmo ao lado do restaurante Rex. E agora já se pode falar um pouco na hora. O que nos dias de hoje era um luxo, porque claro, viver hoje em dia não se consegue viver no Chiado, mas porque os preços são proibitivos. Eu casei em 4 de maio de 1975, casei dessa morada, que era o número 45A, quinto direito. Eu quando ia do lado do Chiado tinha que descer para a minha casa, porque eu fiquei no alto daquela colina, onde agora construíram uns prédios, que havia aí muitas tábuas a dividir-se, muita puma de filho. O lar da Rua do Alquim com a Rua António Maria Cardoso, que entretanto aquilo foi remodelado, fizeram uns prédios. E era exatamente nesse pátio grande que conhecia 3 companhias. Era a companhia do Petrolífero, era os Caminhos de Ferro e uma outra hora que não me acordo. E era aí exatamente nesse pátio enorme, eu vivia aí e gostei muito de viver. Eu gostava, hoje já não, hoje a mim diz muito pouco. Embora, porque eu nunca fiz percursos de transportes, fiz sempre percursos de cidade. Pois, a pé. A pé para conhecer a cidade, para saber como é que ela porta. E é a melhor forma de se conhecer. Hoje a cidade nova não, porque a cidade nova hoje, estamos a falar de há 40 anos atrás. Muita colina, muito já não são muito já trânsito, são muito trânsito, muita confusão, as pessoas não se conseguem andar porque os passeios estão todos tapados com carros. Ou seja, hoje é um perigo, é quase fazer. Hoje vou para passear, tudo bem. É fazer todo o terreno dentro de uma cidade andar a pé. Isto é perfeitamente louco. Consideras-se um poeta de esquerda? Uma boa pergunta. Eu considero-me um poeta de esquerda. Portanto, tem sempre algum toque, uma mensagem política. Há sempre. Mesmo que seja subliminar, mas está lá. Está lá. Pode não ser porque. Política é tudo na nossa vida é política. Não é? E muito bem, e muito mais ainda aquilo que leva à escrita. Porque quando eu me preocupo com o aspecto social, não há política. Nem pior nem melhor, este é o ponto fulcral da questão. É o problema social. Quando eu me preocupo com a pobreza, porque também passei por ela. Quando eu me preocupo com a fome, também passei por ela. Quando me preocupo com não ter tanta coisa que era possível, que eu via que os outros tinham, mas isso, ainda hoje isso não me perturba, porque nunca fui, não sou, não quero ser, jamais serei alguém que inveja seja aquilo que os outros têm. Queria ter aquilo que por direito... Por direito, a vida me tinha dado, mas não deu. Há alturas em que não deu. Antes não estava na Constituição, agora já está. Agora já está, hoje já está. Felizmente, por aí, graças ao 25 de Abril. Graças a exatamente uma pessoa que entende a liberdade como ela deve ser. Como ela deve ser. Sim, todos. Somos livres.
não somos só livres porque somos a gaivota, não somos só livres porque voamos. Isto nós tivemos nas várias músicas da canção de intervenção, a gaivota, tal e qual. o paz, a pão, a habitação. Tal e qual, tal e qual. É isto que se isso é ser de esquerda, pois eu sou de esquerda. Se ser de esquerda é discutir os problemas que afligem o meu país, a minha região, a minha cidade, a minha aldeia, a minha autarquia, sim senhor, sou homem de esquerda. Eu acho que E aliás tenho assumido sempre esse movimento. Eu acho que qualquer cidadão de bom senso e que seja solidário é de esquerda. Sem dúvida, porque Não é? não, porque a esquerda leva Vá lá, vamos ao centro-esquerda. Eu costumo dizer, Exatamente. se calhar dentro de algum erro, que a maioria do mundo é social-democrata. sem dúvida, mas não é Porque isto. anda ali entre o socialismo. Porquê? Porque não é mais do que a repartição justa da riqueza. A riqueza, nem Quer mais. dizer, isto é impensável num mundo em que temos 1% que tem mais dinheiro que 99%. Tal e qual. Porque vivemos assim, porque infelizmente é assim. Porque isto agora nós É isto que estamos agora a torna-se, falar às de vezes urbano. as pessoas tornam-se de esquerda, tornam-se A esquerda mais por mais por injustiça, Ah, o igual. sentimento É de isto. injustiça. Era aquilo que eu dizia Não há é? pouco, é o Pois. tal problema social. Pois. É o tal problema social, porque Porque a maior parte dos poetas e escritores são considerados de esquerda. exatamente Porquê? Porque pegam os temas sociais. claro, o meu amigo se ler, quando ler, não está aí nada de profundo em Sim, não é- termos de esquerda, não é mas preciso- não há é aqui preciso das vivências, definições, há aqui vivências, é isso claro. que é importante. Não é preciso Aqui medidas, neste vai, não é? e oxalá tenha a oportunidade de ir ali ao lançamento do livro, porque aquilo é a compilação de todos os espetáculos, todos haverá momentos, certamente não são todos, mas há ali muitos poemas que fizeram parte do meu percurso enquanto declamador e enquanto fazedor de versos. Ali está tudo aquilo que Abril representou para mim. Porque vivi o antes de Abril, tive a tropa antes de Abril, bastava ter um botão de um casaquinho ou de uma samarrinha que eles davam à gente para usarmos, bastava que não estivesse habituado e isso levava-nos imediatamente para... Isso fazia com que nós nos revoltássemos e às vezes Sim, a esquerda também passava As por gerações aí, mais novas não têm noção, não tem noção disso. não têm noção do que foram os tempos de ditadura. Isso é claro. E quando E eu vivi leem 26 anos poemas, de por exemplo, ditadura. o Ari, Claro, que Ari. tinha aquela forma Claro, dizer, agressiva de declamar, o Mário Viegas, tal e qual. que eu fiz De uma outra- reportagem de outra com maneira, ele, de outra maneira, que outro- dizia como ninguém. que dizia as verdades que são as verdades, Claro, claro. e as pessoas depois... Mas a beleza da poesia estava lá. Mas, Importante. mas o problema dos portugueses é alguém que seja de esquerda, que é contra apenas um Estado, uma maneira de ditadura. estar, etc. É comunista. Não. É que é diferente ser de esquerda e ser comunista. São coisas diferentes, absolutamente. O comunista segue uma ideologia, as Aquelas pessoas de esquerda ortodoxias que... podem ser apelidadas de esquerda por terem mais preocupações sociais. Apesar de também não concordar que os da direita não tenham, não é? Claro, obviamente. Porque Mas aqui as pessoas Quando podem a ser pergunta nos é feita nesse democratas sentido, cristãos e coisas. quando a pergunta Logicamente também nesse terão as suas sentido, nós temos preocupações. que dizer é por isto ou por aquilo. Aqui a minha grande preocupação continua É a ser sempre a justiça. A justiça. A A justiça, a justiça, a justiça e, sobretudo, a justiça social. Bem. Eu gostava que houvesse realmente, falando da justiça, gostava que tivesse uma justiça igual para todos. Eu sei que é impossível, mas se eu disser que eu gostava de ter, claro que não vai ser, né? Porque eu serei incriminado, serei condenado porque não tenho maneiras de me defender, porque não tenho Sim, mas maneiras de chegar Isso é reconhecido às até altas pelas próprias esferas. autoridades judiciárias. Não tenho maneiras São de os estar próprios lá. juízes que admitem que há duas justiças. Aliás, Monsaraz tem Por exemplo, aquele fresco aquele fresco da casa do... com milhares de anos em que está o juiz das duas caras. Já naquela altura, alguém pintou um juiz com a mão Sim, assim a claro. receber dinheiro e com a outra mão a julgar o povo. Portanto, o juiz das duas caras. Certo. Portanto, é também assim. Portanto, todos estes temas, e quanto mais injusto for um país, mais matéria Mais matéria nos vai dando para nós um escrever. poeta, um escritor tem. Porque a poesia, se houvesse jamais... Se for só sobre amor, quer dizer, também Depois, claro, é engraçado, mas também lhe chateia. quer dizer, a pessoa tem que haver chega a uma também um altura- quadro justo para Sim. a palavra Mas estou a amor dizer- engloba tudo. Mas estou a dizer, Engloba a poesia não pode ser só amor. Claro, não. claro. Isso tem que ser um grito de revolta também, através da Também poesia. é. Pois nós temos é que ter exatamente a noção do sítio onde temos que pôr as palavras para que elas levem a esse caminho. Isso treina-se. Ou aprende-se. técnica. Há técnicas, não é? Eu era isto que eu ia dizer no princípio da nossa
conversa, eu, por exemplo, aprendi, a primeira vez que eu ouvi poesia, além dos contos de taberna que eu via quando ganhava, mas escolas começavam, não podíamos. E ouvíamos à porta, ouvíamos ali, naquelas tabernas, onde os homens que vinham do campo iam ser, depois cantavam e faziam aquelas suas tertúlias, nós ouvíamos aqueles contos da Casa da Malta, os decedores de décimas, que é São Pedro havia com Chico Passinhas, tal e qual. que era Pois, espetacular. Que eu nunca aprendi a dizer décimas. As décimas têm uma caída própria de declamar, que eu digo, mas não digo com ênfase, com força, com a... Sim, porque a rima não é certa. Sim, pois não é por fácil, é preciso. E quem escreve décimas diz como deve ser. Precisamente. Quem as não escreve é muito difícil. Mas nós passando por isso, eu lembro-me de que dizia poesia, o João Vilaré, nas primeiras emissões, um homem que em rádio é uma coisa de arrepiar. Ainda hoje, foi com ele, nós na TSF, foi com ele nós passávamos... eu substanciei tudo aquilo que ao longo dos anos depois fui fazendo em poesia, pensando no Vilaré. Obviamente o Vilaré não escrevia coisas de esquerda, porque ele não vivia nessa época. Curiosamente o Vilaré tinha uma relação muito interessante com o São Pedro Curvalo. Não sei se sabia, tinha uma prima direita aqui, era a Sra. Dona Emília Vilaré Ratinho, que era a esposa do Dr. Ratinho. Sim, era prima. Fez algumas visitas aqui a São Pedro do Curvalo. Ele e o seu irmão, que era o pianista. E então, mas eu não conhecia o senhor pessoalmente. Assisti a alguns espetáculos dele, Elf, depois, que fez durante anos, por exemplo, no Cinema São Jorge, em Lisboa. Estava lá colocado o microfone, ele nos a incidir e nós ouvíamos ali com as salas cheias. Completamente. Entretanto, foram-se perdendo as coisas, deixaram-se, se calhar, dar rentabilidade aos promotores dos eventos e as coisas. E depois, aconteceu o 25 de Abril e essas coisas terminaram. Mas depois foi recuperado. Ainda bem, porque é uma coisa que já mais alguém. Um país não pode esquecer uma pessoa daquelas tipo, e não só aquele, mas muitos, mas falando deste nós temos Sofia, Cristina, temos tão bons poetas em Portugal. Tal e qual. Quer dizer, não é preciso esquecer. Por já porque um povo com história é um povo com memória. Não é? E nós temos que ter memória de todas as pessoas boas que já passaram, que já estão noutra dimensão, mas o deixarmos... Isto é uma das coisas que eu acho que não se faz hoje em dia, que é espetáculos de declamação, como se fazia. No Mário Viegas, no Teatro Mário Viegas, muito bem, ainda se faziam algumas sessões, o Vítor de Sousa ia declamar muita poesia. Eu já trabalhei com vários dizeres, porque eu tenho uma formação no Conservatório Nacional de Teatro. A minha professora foi sempre a doutora Maria Germana Tanger, morreu agora há pouco tempo, com 90 e muitos anos, pessoa que eu prezo a sua memória. E então, foi com essa... Eu fiz Conservatório Nacional de Teatro na arte de dizer. Portanto, é a informação da arte de dizer. Sim, porque não é qualquer pessoa que vai dizer um poema. É isto. Tem que se passar a mensagem mesmo. Cultivei durante muitos anos e depois, como vim para aqui, continuei, porque eu tenho imensos espetáculos e privei com esta gente a fazer a primeira parte dos espetáculos, a fazer as segundas e, enfim, em simultâneo com os maiores cantores de Abril. Com os maiores cantores de Abril que visitavam os reganhos desde... Aliás, eles vinham muito aqui para a casa António Legião. Desde o Sérgio Godinho. O Fausto fez o Por Este Rio Acima todo aqui. O Adriano Correia de Oliveira. Esse senhor vi uma vez na inauguração da Casa Gião. Eu ainda vi uns copos com o Adriano Correia de Oliveira, com o Fausto, então, acompanhei toda a produção daquele disco que ele nos ia contando, porque ele jantava no restaurante do Gato, estava ali perto, e nós éramos mais miúdos, mas era o Fausto. Para todos os efeitos era o Fausto. E nós metemos com ele. Eu ainda por cima gostava de tocar guitarra. Ele veio uma vez a guitarra só para mostrar. E ele disse, presta lá a guitarra. E depois começou a tocar e disse, ele é que nos disse, estou a fazer um álbum sobre os descobrimentos. É claro que nós éramos miúdos, mas ficávamos todos quando saiu o álbum eu comprei-o, não é? Dizer assim, eu estive presente. Ele falou comigo sobre este álbum. E ele declamava, alguns dos poemas, ele dizia que nós éramos a diferença de idades. Ora, eu faço 60, ele tem 80, são 20 anos. Ora, quando eu tinha 16, 17, ele tinha 37, não é? Portanto, já era um homem.
Mas ele, não sei se era, se calhar até para se testar, ele dizia-nos os poemas. E depois dizia aquilo, pá, a voz dele já era... Claro. E depois falar aqueles poemas dos descobrimentos, aquilo para nós soávamos... Dava ideia que não... Mas depois, parece que tínhamos ali um dizer só aquelas para palavras, nós. quando Não é? às vezes nós estamos a acabar um espetáculo, acabamos de estar no palco e as pessoas dizem assim, eu nunca tinha ouvido isto assim. Eu pensava que isto, a poesia era uma coisa da tal taberna que as pessoas contavam, que tem o seu valor, tem a sua importância, que leva do conto, que vai da décima, que depois vai o poema, que depois vai o cante. Nós aqui temos essa Sim, porque nós, se essa formos riqueza ver em termos de material poema, de rimas, depois ainda temos lá os miúdos com os cantares aos desafios, que não deixam de ser poemas, que eles... Claro. É claro que são de improviso. Claro. Mas não, é uma poesia popular. Eu escrevendo, como escrevo para os grupos corais, tenho uma boa relação com o poeta, e escrevi muitas para o grupo coral de Monsaraz. Portanto, sou um dos padrinhos do grupo coral de Monsaraz. Para o Mário Moita. Para o Mário Moita, muitos dos ele, numa das entrevistas, tocou uma das músicas com a letra do Manuel Sérgio. Passou por mim. Agora, este Mina Reguengos, que é o vinho cantado, portanto, também é uma das coisas que me orgulho muito de ter escrito. E já agora, não sabem, mas o Manuel Sérgio fez um poema para a Alqueva TV que já está musicado e há de ser apresentado qualquer dia. Pronto. Só estamos à espera mesmo da orquestração. Não, nós é que agradecemos o facto de se ter disponibilizado a escrever e com a mensagem que eu lhe passei de a terra que é o Alentejo, o dourado das espigas e o azul agora do Alqueva. E o poema está giríssimo. Todas as pessoas que o leram dizem isto é o Alentejo. E esta capacidade de meter em 5 ou 6 quadras toda uma história de um projeto, e agora só estou a falar deste do Alqueva TV, que é preciso. Sim, há coisas do que nos orgulhamos. Nem me lembrava disso. É preciso ter esta capacidade, não é? Pois, ainda bem. E hoje já não há tanta capacidade. De condensar. Sim. Eu acho... Em meia dúzia de palavras, que é sintetizar ali um poema. Neste caso, em que se pretende uma grande abrangência em poucas palavras, acho que há ali algo. Sim, porque falar do Alentejo... Há ali algum mérito, não é? Precisamente, falar do Alentejo já centenas ou milhares de pessoas já escreveram poemas, textos, tudo sobre o Alentejo. Mas cada um tem a sua especificidade. O meu foi um pedido especial que era para um canal, uma central de notícias. Mas a ideia era o Alqueva, o Grande Lago, que é agora o nosso o Dourado também já não existe, o Dourado das Espigas, infelizmente não Alentejo. Das amendoeiras, temos que pagar agora. Agora já temos que começar a meter o branco. Tal e qual, o rosáceo, o violáceo e todo o verde, isto tem uma praia verde agora. Precisamente. Do lado de Oliveiras, não estou a falar especificamente da estrada de Évora, mas também temos uma vastidão. O amendoal, a quem se habituou, como nós, a ver os girassóis ou os campos de trigo, de cevada, agora olhamos só intensivo, oliveira e amendoal. Quer dizer, parece que estamos em Trás-os-Montes. Trás-os-Montes não tem a vastidão. Aquela zona de Fosclor. Mas qualquer zona do nosso Alentejo. Porque há romarias para ir ver as amendoeiras em flor. Agora vamos ter nosso. Tal e qual. Olha aí. Ou seja, já tem mais um acrescento, mais um motivo para poemas, não é? E temos aqui duas palavras muito interessantes, são o amendoal e a amendoeira, que leva-nos a rimas ricas, claro. Percebe? Enquanto nós ouvimos os trigais, porque nós, por exemplo, no cante, nós estamos ainda a falar da cevada, do centeio, do animal, da carroça, quer dizer, isso ficou na história, isso fez parte da nossa memória. Mas hoje nós temos que inovar. Se inovamos em tudo, também no cante. E é isso que eu tenho tentado fazer. Felizmente, tive uma pequenina contribuição do cante para o Património Mundial e Imaterial da Humanidade, mas aquela pontinha que tive, orgulho-me, porque se inova no cante. Uma coisa que não é fácil de fazer. Para cantar à capela, cantar o cante alentejano à capela,
Sim, porque porque o verdadeiro canto não leva Tal e guitarras, não leva concertinas, Aquele- não leva tal nada. e qual. É à capela. Mas para isso, para este canto à capela, eu tenho milhares de quadras. Milhares de quadras para serem cantadas à capela. Por todos os dias eu escrevo, todos os dias. Um ano sabe que eu todos os dias escrevo. Assim, como vê, eu tenho um trabalho para o Jornal da Palavra, todos os meses os poemas que leem lá. Já lá está, e ele, coitado, tem o nosso Carlos tem o trabalho de enviar para, porque eu não entendo nada dessas. Posso inovar na escrita, mas não sou capaz de inovar em termos tecnológicos. Reconheço o valor, a qualidade, o benefício para a humanidade. Escreve no computador? Não. Escreve ainda à mão? Escrevo tudo, escrevo à mão. Escrevo à mão. Escrevo na máquina de escrever. Ainda tem uma... Sim, tem duas. Tem duas máquinas de escrever. Sim, ainda. Mas depois tenho um computador que... Saudades desse som. Sim, de tem o teclado, aquela tecla da máquina. Sim, mas sobretudo escrevo à mão. Nós Eu também... escrevo à mão, o Elídio leva para casa, põe no computador, envia para o Carlos e o Carlos envia para o jornal. Aqui neste caso. Um processo... Há aqui este tríptico que tem, não, que é muito interessante e envolvemos as pessoas. Claro. Porque o Elídio, como sabem, é uma pessoa extraordinariamente importante para a cultura de Reguengos, não é? E o seu conselho, não só Reguengos, mas o seu conselho, foi uma pessoa que as pessoas não jamais poderão esquecer, e o Conselho de Reguengos não pode esquecer, porque foi uma pessoa... eu bem o quero entrevistar, mas ele diz que já não se sente em grandes condições de ter uma conversa longa. E nós temos que perceber, a idade não perdoa, e uma pessoa que tem todo um histórico como o professor Emílio Tavares, que vai desde o artesanato. Aliás, o Centro Interpretativo do Barro tem uma exposição de artigos utilitários de barro. Sim. Mas lá dentro da sala tem depois outras peças expostas. Estão lá esculturas do professor Elídio. Eu aqui tenho um quadro ali do professor Elídio. Portanto, Elídio Tavares faz parte da vida cultural de Reguengos. Para além de que ensinou a ler e a escrever centenas de... Mas enquanto professor é uma coisa, mas depois como elemento da cultura, tudo junto leva-o... Mas eu consigo compreender que ele já não quer este Sim, desafio eu entendo. Nem sequer insisto. Ele agora diz que depois não vale a pena. Vai fazer a apresentação do livro. Que ele disse-me, se fosse uma coisa curtinha, eu disse, não, professor, toda a sua história não pode ser uma entrevista curta. Não pode. Não cabe numa entrevista. Precisamente, porque qual é a lógica deste tipo de entrevistas do podcast do Alentejano? É deixar as pessoas respirar e falarem à vontade. Claro, é aquilo que estamos a fazer. Não é aquela ditadura que nós temos no jornalismo, que temos 1 minuto e meio. Ora, uma pessoa que tem uma vida riquíssima, era o mesmo do que estar a entrevistar o Manuel Sérgio, quer dizer, já vai lançar o 4º livro. E eu, num minuto e meio, tinha que falar nos 4 livros. Claro. E ainda tinha que meter o Manuel Sérgio a falar. Quer dizer, uma ditadura do tempo, que aqui, felizmente, não temos. Pronto, podemos falar descansados, ninguém nos corta a palavra, por dizer assim, já ultrapassou o tempo. Não, o tempo é definido por nós. Às vezes portanto, deixar as pessoas penduradas no meio de uma afirmação ou de uma opinião, mas acontece. Eu adoraria ter o professor Elídio, por isso mesmo, pela história e pelo contributo. Porque o objetivo deste canal é promover e valorizar a coisa se calhar bem trabalhada. O Alentejo, e quer dizer, eu tenho que pegar nestas pessoas que têm algo para dar. Que aqui criaram raízes, que levaram, que são simpáticas, que dizem um bom dia olhando para as pessoas e como está, muito obrigado, e é preciso sobrançarias, eu fui importante mas agora já não sou, somos todos importantes. Este, aquele e aquele outro, voltamos outra vez aos poetas importantes ou que têm. Há uns que são mais mediáticos que outros, mas às vezes. Como nós costumamos dizer, no jornalismo tem boa imprensa. Há aqueles que caem no goto, pronto. E depois têm boa imprensa. E há outros que são muito bons e que nunca chegam a ser conhecidos, não é? Pois, porque. Por exemplo, não é por falta de qualidade. Não é isso. É falta de oportunidade. Eu, por exemplo, estou aqui. Também por uma grande amizade pelo Carlos, porque o meu amigo, e a partir de agora com certeza que vamos ter a oportunidade de cimentar essas amizades, mas sobretudo com o Carlos, sabe que essa amizade há muito tempo e prezo muito. Não, e eu agradeço a longa disponibilidade de dizer que sim, porque é mesmo isto que nós queremos mostrar as pessoas válidas do Alentejo de Espanha, de nós, às vezes, a nossa sociedade, a sociedade toda ela, mas se falarmos da sociedade da nossa área, temos alguma dificuldade. Porquê? Porque santos da casa
não fazem milagres. Isso é- E é muito difícil, mas eu digo isto para dizer o seguinte: eu não tenho razão de queixa do Conselho de Reguengos de Monsaraz enquanto poeta. Sempre fui bem acolhido, sempre bem entendido, sempre bem considerado, sempre me puseram num sítio em que entenderam. Até mesmo pelas autoridades políticas. Tal e qual, tal e qual, tal e qual. Sempre, importante, sempre, Porque sempre. tem que partir daí. Nós começámos, eu comecei a dizer poesia com o Vítor Martelo, pessoa que admiro e que é um amigo, e fez o favor, foi ele que me escolheu para o amigo dele, não fui eu que escolhi ele, porque não me sentia com essa vontade, e não teria ousadia para traçar nisso, como o senhor era presidente. Nunca, felizmente, nunca lhe fiz nenhum pedido Quer de dizer, ordem o facto de ser pessoal. presidente não deixa de Pois, ser pois, humano. não, pois, não, mas nunca lhe fiz nenhum Mas pedido de pronto, ordem pessoal. Foi Ele que sempre foi ele que sempre foi colocando lá. Ele sempre que me foi colocando lá. Sim, e ele está felizmente vivo, pode defender esta afirmação. É outro dos que eu Tá, quero tá. entrevistar e que tem o mesmo problema do Veio o Dr. Zé Calixto, continuámos exatamente a mesma, e agora veio a doutora Marta Prates, continuámos na mesma, porque aqui não há cores amarelas, nem cinzentas, nem encarnadas. Há alguém da cultura que quer fazer cultura, que quer estar e está à disposição do Conselho, à disposição do povo de Reguengos de Monsaraz, que sempre me colocou no sítio onde entendeu. E se eu sou poeta, como as pessoas dizem, e têm essa afirmação amiudadamente, que me colocam e chamam-me poeta e tal, e é importante ou não é importante. Para declamar. Exatamente, e se me convidam para os vários eventos de todo o tipo, que se eu fosse fazer vontade aos convites que tenho, então não parava, não tinha tempo, porque eu não tenho tempo, e já tenho esta idade, são 74 anos, já nem a idade para brincar e a trabalhar todos os dias. E então resulta que eu só tenho que agradecer, portanto. Se os santos da casa não fazem milagres, o meu milagre é uma exceção. Porque sempre fui tratado com toda a dignidade, com todo o respeito, com tudo, por todo o povo de Reguengos. Eu não cansarei jamais de dizer que o povo... Eu estou onde estou... Temos que dar os parabéns para já à parte política, certo. de apostar na política e na política, na cultura, mas na cultura da casa. Tal e qual. E isso, é uma coisa, estão todos de parabéns porque há uma coisa que... é o próprio Manuel Sérgio que o diz. Foi o primeiro presidente que me chamou, certo. depois o continuou e agora a nova presidente também. Tal e qual. Portanto, nós também temos que felicitar os políticos porque a cultura em Portugal é aparente pobre de tudo. De tudo. Ou seja, um povo, há bocado dizíamos, um povo que não tem memória, não tem história, claro. Um povo que não tem cultura não tem sociedade. Claro, não tem. Era aquilo que eu dizia também. Quer dizer, e como é que se compreende que os governos apliquem 0,5%, 1% do orçamento da cultura? Como é que eles querem que... não têm cultura. Como é que eles querem que as pessoas depois façam alguma coisa? Os atores, quer dizer, o que é que eles consideram culturas? Novelas? Tal e qual é. Era isso que eu ia dizer, só só cultura, novelas e não é? cinema. O resto não. O cinema faz falta. Pois, claro. Sempre se vê cinema em todos os países. Nós tivemos aquela fase dourada dos anos 30, 40, 50 dos filmes cómicos de António Silva, de Vasco Santana. Depois tivemos ali um hiato sem nada, em que era... Até já começava a ser outro tipo de cinema e não deixava... E depois, a seguir ao 25 de Abril, vieram os novos realizadores, novas ideias. E fizemos coisas lindas. Mas sempre sem dinheiro, que é uma coisa... Pois, é uma coisa assim, uma pobreza. Sempre entrevistei os produtores, realizadores, todos que achamos estes livros, é uma coisa, este que vai sair agora, e estes todos três, foram sempre da Câmara. Foi. Este foi o único que teve um editor. Mas correu mal essa história deste livro, correu muito mal. Correu mal porque tem o meu nome, correu mal porque lhe falta a palavra poesia, Manuel Sérgio, poesia ou poesia de Manuel Sérgio ou Manuel Sérgio. Correu mal porque... Sim, porque quem pega nisto pode pensar que é uma história... Qualquer, tal e qual. Falta aí, poema. Tal e qual. Pelo menos aqui poeta, entre parênteses. Pois, claro. Ou poesia. Poesia na poesia de... Pois, claro, era o que falta aí. Uma gafe tremenda, entre as muitas outras, em que nas primeiras páginas me chamam Mário Sérgio. Aqui na badana do livro está a minha fotografia e é confundida com o nome... Bem, quase que ser Manuel Janeiro, o candidato do PS à Câmara de Reguengos, aqui nesta fotografia. Eu, quando abri, deu-me assim à logo primeiro. E então confundiram este... Não, mas isso é uma falha para uma editora. Depois errar nos nomes, estão um revisor. Já não se revêem os textos. O livro está muito bem feito, não há um único erro.
Pois. Está espetacular. Quando foi da revisão do livro, quando foi da revisão dos poemas, estava tudo espetacular. Agarraram no prefácio do livro que devia estar à frente, puseram-no para trás, dividido por outros poemas, com um problema de ser escrito por um amigo meu, juiz, que foi o juiz Henrique Henriques, que era o juiz conselheiro da magistratura lá em Lisboa, e fez o favor de me escrever, infelizmente já faleceu, e o editor também já faleceu. E agora, não contentes com toda esta atrapalhada, eu chamo-lhe atrapalhada porque é mesmo, ainda há 15 dias fomos com o Carlos a Évora, porque me disseram que tinham procurado no YouTube e tinham visto este livro à venda em nome do Manuel Sérgio, do pedagogo. Do professor Manuel Sérgio, da Faculdade de Medicina. Tal e qual. Uma pessoa que eu aprecio muito, um homem extraordinário, com uma voz extraordinária e com um saber único. Um saber criador da Faculdade de Universidade Humana, sim. antigo ISEF. Ele é que deu o nome à faculdade. Sim. E então, nós fomos ver e realmente lá está o nome do Asas de Bruma. Fomos à FNAC e foi distribuído pela Bertrand. E então fomos à FNAC e na FNAC o livro estava esgotado. Portanto, agora não sabemos em que situação é que a coisa está, porque o livro foi vendido, este livro Asas de Bruma foi vendido em nome de Manuel Sérgio, com todo o currículo que o senhor tinha, não sei quantos, não sei se há direitos de autor, se não há, verdade é que até foi o Carlos que foi, e as coisas foram assim. E são assim, portanto, entretanto, o editor, que era um senhor... Assim se trata a cultura. Assim se trata a cultura. Isso chama-se tratar com os pés, não é? Digo, e a pontapé. Pois. É que o facto de haver dois nomes iguais... Tal e qual, tem que haver ali alguma... Tem que haver ali algum... Aí era o tal poeta, ou então, se fosse o Manuel Sérgio, professor Manuel Sérgio. Se tivesse ali poesia, Asas de Bruma, poesia de Manuel Sérgio, não teria jamais havido BCC. Porque no fundo isto pode ter sido um engano, foi um erro, fosse lá porque fosse. Nós vamos à Bertrand e a Bertrand tem lá, e na FNAC está a dizer que o Sr. Manuel Sérgio, doutor, é isto e aquilo, aquilo outro. É um currículo desgraçado comparado com o meu, é a boca do álamo. Quer dizer, agora passou o professor Manuel Sérgio também é poeta. Tal e qual. Ele que acho que nunca escreveu nenhum livro de poesia. Acho que não, pronto. Escreve muitos livros de... Aliás, ele é que é o grande mentor. Não sei se o senhor já faleceu, senão não faz nada. Eu tinha impressão que não. Eu conheci-o quando ele era diretor do Belenenses. Ele era o mentor do Zé Mourinho. Sim, pois. Ele esteve ainda nos últimos anos... Nas aulas de Psicologia Desportiva, porque ele é que dizia sempre: o Zé Mourinho vai fazer sucesso porque era ainda estudante na altura. Ele diz: só preocupa-se com o homem, com o jogador. Portanto, não com a tática nem com o treino, é com a pessoa. E ele disse: eu vou criar uma cadeira na Faculdade de Nutrição Humana de Psicologia do Desporto, precisamente para os treinadores também treinarem ao lado psicológico, porque estão a lidar com grupos de homens, não é? E cada um era um mundo. Ou seja, temos aqui esta confusão dos homens, mas ajudou a vender, não? Sim. Eu não vendi nada. Eu não vendi nada. Portanto, não recebeu dinheiro. Nada, jamais. E tive de pagar uma importância ainda avultada por um livro poder sair. E não recebi nada. Pois é. O livro foi posto assim, isto foi para... Não, mas aqui a Câmara não tem responsabilidade. Sim. Isto é da editora. Foi da editora. Foi o problema da editora, sim. É assim. As grandes editoras também fecharam todas, ou foram todas compradas por grupos, não é? Era de Estremoz, depois de Estremoz Editora. Distribuídas da editora, e esse senhor era um moço ainda novo, teve um ataque cardíaco, morreu, um pouco depois de isto ter sido editado. Os outros dois livros foram edições da autora? São da Câmara. Os Tratos de Os Tratos do Ego e Artérias. Sim. São dois livros que estão muito bons também, mas eu não tinha nem podia trazer o livro porque não tenho. Agora este livro está muitíssimo, tem 12 desenhos do Ilírio, que aliás tem ilustrado todos os shows, e pronto, e o livro está muito bom, tem uma grafia muito bem, está muito bom, pronto, o livro está muito bom, não há aqui e eles tiveram muito cuidado, antes do livro ir para a tipografia, foram muito cuidadosos nesse aspecto, na tipografia, e o livro não vinha nada assim, quando for presente, para nós fazemos também a nossa divisão, se concordávamos ou não com aquilo que eles diziam, se tirar aqui e pôr ali, porque às vezes podia haver ali concordâncias e houve poucas, mas acho que assim concordámos, porque a pessoa que estava a fazer, que é uma senhora, e pronto, mas depois na tipografia sucedeu isso.
quando eu vi isso no dia do lançamento, foi assim, sobretudo por causa daquele meu amigo, que ele tinha feito com tanto cuidado, com tanto esmero, que verá aí, ele teve cá há tantos anos, e depois fez o favor de me escolher como amigo, e eu fiquei muito triste por ele, mas pronto, vamos assim. Ainda conseguimos apurar com alguma qualidade para, no dia do lançamento, conseguimos entregar às pessoas 49 livros. Estes já são daqueles que, no fundo, ninguém queria, nem tem coleções. Mas pronto, é assim. Portanto, se quiserem comprar, o livro chama-se Asas de Bruma, diz Manuel Sérgio. Não é o professor Manuel Sérgio que nos habituámos a ver nas televisões. É o Manuel Sérgio, poeta de Reguengos de Monsaraz. Este livro, a quarta edição, que vai ser lançado agora, dia 25 de Abril, não tem nada a ver com o 25 de Abril. Portanto, é a continuidade deste tipo de poemas que tem feito. Não tem mesmo a ver com o 25 de Abril. Ele é especificamente Abril. Chama-se... Já tem nome? A Madrugada na Voz da Noite. Madrugada na Voz da Noite. Portanto, o tema do livro é Abril. É mesmo Abril. É a compilação de todos os poemas, ou quase todos, dos espetáculos os poemas que eu disse, poemas que, enfim, do Ari, alguns espetáculos eu disse, mas 99% dos espetáculos que eu fiz, 99% dos poemas são meus. E são esses poemas que incorporam este livro. Porque eu tinha pedido à minha Presidente, enquanto só doutora Marta Prates, aqui há uns anos atrás, o próximo livro que eu escrever, que ela faz o favor de me tratar com consideração, que é muito naturalmente, estima. Então, eu disse, o próximo livro que eu escrever é a doutora que fará o favor de escrever, que faz. Estou muito contente, muito agradada, o tempo passa e a senhora chega à Presidente da Câmara, eu faço exatamente, renovo-lhe o pedido e a senhora que sim, senhor, não há aqui nenhuma moléstia, porque ser adversário político é uma coisa que eu posso ser adversário de alguém, sim, mas jamais serei inimigo de alguém, jamais. Isso é uma coisa que não cabe nos meus... E na política, não cabe nos meus não há inimigos, a não ser em guerras. Portanto, a senhora aceitou de bom grado. O termos ideias políticas diferentes não faz só aos inimigos. Até pode fazer amigos. Claro, grandes amigos com ideias políticas diferentes. É o caso E aqui, acima de tudo, a Presidente da Câmara terá a noção de que está a apoiar a cultura local. Claro, já lhe disse isso. Lógico. E vou casando-lhe dizer isso, exatamente. Porque... Não era preciso que eu dissesse, porque ela sabe muito bem. Claro. E além disso, escreve, é uma pessoa de uma grande sensibilidade, porque escreve muito, muito bem. Ela escreve muito bem, não em poesia, mas em escrita, nos livros que têm já publicados, ela escreve muito bem. Tem uma doçura a escrever, percebe? Não há daquelas pessoas que escrevem com alguma rispidez, não é? Tratam as palavras e não tratam as palavras com muita leveza, muito soft. E isso agrada-me, percebe? O peso das palavras conta muito, não é? Há imagens nos seus livros. É que isto não é escritor quem quer, nem escreve livros quem quer. Pois. É quem sabe. É quem sabe. Porque senão éramos todos escritores. Bem, todos poetas, não é? naturalmente. Poetas podemos ser todos fazer quadros, quer dizer, fazer quadros qualquer um fácil, pode fazer. E, portanto, agora, posso levantar aqui do véu do prefácio que a senhora fez o favor de escrever, é do véu da ânsia, de um trato, percebe? Que não é assim muito comum à maioria das pessoas. E podia estar de algum modo, e tal, não sei quantos, não senhor, de uma abertura, sim, tem que ser. Se não tivesse bom feito, eu podia dizer, agora tenho muito trabalho. Claro, obviamente. Estou com 100 dores quentes à casa, aqui não também, tem tempo, mas não, disponibilizou-se. Aqui também tem peso, agora perdoe-me, eu sei que não gosto que eu diga isto, mas perdoe-me modéstia, mas também tem peso, se calhar, o nome do poeta, para que as entidades, não digo especificamente a Presidente, mas as entidades apoiam, temos que contar com esta pessoa, porque eu estou disposto. Não estou a apoiar, por exemplo, se fosse lançar agora um livro de poemas, que ninguém me conhece a escrever poemas, e estar a pedir a alguém para me fazer um prefácio e dizer assim, desculpa lá, mas eu não vou fazer um prefácio. Claro. O Manuel Sérgio é um nome, é uma referência. E eu quero fazer caminho com todo o mundo. Eu quero, no dia em que o Altíssimo tentei levar, quando eu fizer lá falta para escrever para os anjos. Já lá tem muitos. Sim, mas já lá tem muitos poetas. Foi eu também. E então o senhor,
eu quero ir descansar, quero ir em paz com todo o mundo. Eu sou incapaz de me aborrecer com este, ser mal criado com aquele, ser antipático com o outro. Não sou, não quero, não faz parte de mim. Claro. Não tenho virados para os meus azimutos e, portanto, sou assim. E é Temos isso que que ter traz... consideração, sobretudo, eu tenho uma palavra que define, que é que muitas vezes eu digo ao Carlos, a palavra gratidão. Claro. Que falta muito neste mundo. Gratidão. Sermos Nós gratos. não podemos ser ingratos com aqueles que nos estendem um tapete para nós passarmos, para chegarmos lá ao topo. E depois de lá estamos, puxamos o tapete e nós vamos depois os outros vêm de escada abaixo. Que no ser humano isso é... Pois, até na minha área, e infelizmente na minha Sim. área, há pessoas que, enfim, porque por inveja. Porque vendeu um livro, porque foram à televisão, já são os maiores, uma coisa, e já não uma falam... coisa que eu, e ninguém melhor que ele sabe, eu não gosto muito, eu sou assim, converso muito, sou muito extrovertido, em palco, faço, domino e tal, mas depois eu prefiro ficar no meu cantinho, estar ali sossegado, até amanhã se Deus quiser e não há mais... Sim, não se põe amigos dos pés, o livro é meu. Não, jamais, nunca, Aos gritos. nunca. Nem nos tempos de escola, eu nunca não tive, nem tenho, nem quero estar na primeira fila de nenhum evento. Não me interessa. Mas, e nos eventos das festas de Santo António? É que também escreve para as marchas. Não, já fiz, já escrevi, com estas 4 que escrevi este ano, já são 147 marchas. Santo António, que é o padroeiro de Reguengos. É um santo que me diz muito. Pois, ainda por cima, com a vivência de Lisboa, de tantos anos em Lisboa, com o padroeiro de Lisboa também. Eu marchei na marcha da Madragoa, de pé descalço, que andei por hoje é que mudei muito os pés. Andei de chiar, de pé descalço. Bons tempos da Madragoa. Sim, que era. Bons tempos de grandes desfiles, né? Mas isso dá-lhe particular gosto fazer o... Porque também não é fácil. Escrever. Chegou a fazer para as marchas todas. Todas, de todo o concelho. Cheguei antes de escrever 9 marchas. Foi. Porque havia... Quer dizer, eu falar sempre do santo... Cá está a tal prática. Quer dizer, tem que buscar muito. Tal técnica. Quantas quadras põe em cada... Depende, às vezes marcha. Escrevemos em quadra, em quintilha, em cestilha, consoante. Consoante sair a primeira, as outras saem igual. O refrão é o forte, é a coisa mais forte, não é? Pois é aquilo que vai sempre repetindo, não é? Tem essa preocupação de escolher o refrão, porque sabe que é o... Tem que ser. O refrão é que fica no ouvido da música. Pois, claro. Às vezes a mensagem do couplet, que é assim que se chama em termos de quadra, ou quintilha, couplet, leva uma mensagem muito mais forte que o refrão. Mas o refrão tem que ser assim, polarucho, que é aquilo que fica. Esse tem que ficar. É sempre o refrão. Em todo o tipo de música. Porque Reguengos, como sabe, historicamente, não tem história. Sim. Tem a história das pessoas que fizeram a história da aldeia, da pequena aldeia de Reguengos de Baixo, e depois da vila de Reguengos, e agora cidade. Mas é apenas isto. Nós hoje jogamos com o nome da cidade, mas muitas vezes, quando eu falo de cidade, eu não estou a falar de Reguengos. Estou a falar da cidade no abstrato. É isto. É a mesma coisa que escrever para os nossos santinhos quando visitam, não sei se já assistiu alguma vez a alguma coisa dessas, da missa campal no dia de Santo António. Eu escrevo para os santos todos do concelho. Ainda ontem acabei a última parte do Santo António 2, porque o Santo António tem direito a 2 poemas. É um à chegada, quando acaba de dizer os outros santos todos, diz Santo António. E depois no fim da missa diz outra vez um Santo António. Diferentes. Todos os anos escrevemos 16 poemas para o Santo António. Para as festas de Santo António, para a missa de Santo António. Porque vão todos os santos da nossa comunidade pastoral, vão todos aí lá ao Beijamão Santo António. Todos. E vai a Senhora do Rosário, que é a nossa imagem de São Pedro. Todos vão todos. Monsaraz, Telheiro, Outeiro, Barrada, Botrinos, Corval, Santo António do Aldio, Carrapatel, Campim, Pirolivas, São Marcos, Comiada, Caridade e Reguengos. E Vendinha, que também faz parte da nossa, enquanto igreja, faz parte da igreja, o Conselho pertence ao Conselho dela. Sim, mas enquanto igreja faz parte de nós. Faz parte da nossa igreja também. Aliás, mesmo em termos... Pois, mas isso é o registro cadastral do país e não há nada a fazer. O geográfico fazia muito mais sentido por estar aqui colado a Reguengos do que propriamente estar... Mas se fôssemos por aí também Montoito estava aqui muito mais perto do que está do Redondo. E então é assim que está feita a coisa, e são áreas políticas onde eu não me meto. Não, eu estou impressionado com a quantidade de poemas
Sim, sim. que consegue fazer Pois, para uma e festa. os milhares, mas há uns anos que isso vem Pois. sendo assim, não é? De hoje nem ontem, nem assim, nem assim, nem assim, até há muitos. Já apanhámos 3 bispos aqui, foi o bispo Dom César Amândio, o doutor Amândio César, o doutor José Alves e agora o Francisco Sandré Coelho. E já, portanto, veja já o período que esta gente, que estes versos vêm aparecer. Esta festa fazia-se. Olha, E depois eu guarda- recebo muitas fotografias naquele dia que esteve lá a tirar fotografias há uns anos atrás, já largos, não? Era na Praça Santo António, as imagens vinham todas tirar a praça com o Santo António. Depois fazia-se a procissão para ruas da cidade, que era uma coisa esplendorosa, os andores tinham lindíssimos, era uma coisa encantadora. E agora continua assim, só que agora, para nós estarmos com isso, está sempre muito calor, e então o Sr. Padre entendeu que deveria fazer-se ali à porta da igreja, depois, antes da pandemia, depois a igreja oferecia um almoço às pessoas que quisessem estar ali, e então as imagens vão todas ter à praça e vendem, e são todas recebidas com música e um poema meu em cada santo, cada terra, com a condição de falar sempre da aldeia de onde o santo vem e o nome do santo do Santo António. E o Santo António guarda-se por final. Okay. Quando se dizem as outras 14 imagens, fala-se do santo, das 13 imagens. Cada aldeia tem o seu santo. Tem o seu santo, tal e qual. Fala Santo António do Baldio, e quando às vezes eu tenho os versos do Santo António do Baldio, que é mesmo o Santo António do Baldio, é o nome da terra. Localidade. Mas depois tem 2 santos, que é o Santo Ildefonso e o Santo Isidro. Quando eu escrevo para o Santo Ildefonso, normalmente trazem o Santo Isidro. Lá tenho eu que estar à pressa a escrever. Mas o ano passado. Trocar o nome. Mas o ano passado. Desde que não ponha na ponta, já não é preciso rimar. Pois. É só trocar. Pois. Mas quando faz assim, porque mas a mensagem que está inserida no poema não pode ser assim às vezes trocada, porque senão tudo aquilo fica uma baralhada que ninguém nem eu próprio entendo. É claro que sim. E que se eu gosto, eu chego ao coração das pessoas e faço com que elas gostem, que eu sou. Que fique lá qualquer coisa. É isso que é importante, sobretudo para as pessoas que trazem aquela imagem. Esse é o lado importante, é o poeta sentir que está a passar alguma mensagem importante. Mas o ano passado foi uma coisa muito interessante, porque me tinham dito assim, ali de São Vicente do Pijeiro. Umas vezes, um ano vinha o São Vicente e no outro lado vinha a Senhora da Luz. Porque acho, não tenho a certeza isto, se calhar é uma parte, porque São Vicente do Pijeiro é o padroeiro de toda a vendinha, ou é só o padroeiro do São Vicente do Pijeiro, nem sei se aquilo está dividido ou não está. Acho que está dividido. E a Senhora da Luz é então padroeira daquela comunidade. E então um dia, o ano passado, sucede que eu tinha escrito para o São Vicente do Pijeiro, ninguém me tinha dito nada, porque eu levo um livro com um desenho muito bonito que o livro fez, fica assim perpetuado, não é? É todos os anos o livro. Pois é, isso que eu pergunto é se tem guardado todos os poemas. Sim. Mas a capa do livro é todos os anos o mesmo desenho. Os poemas é que são diferentes. E então eu escrevo para o São Vicente do Pijeiro. E eu não estava a ver as pessoas que vinham da vendinha. E quando me apresentam, eu estou no palanque. A Santa Luzia. Quando me apresentou a Senhora da Luz, não, a Senhora da Luz, ao contrário, eu escrevi para a Senhora da Luz e me apresentou. E apareceu o São Vicente. Tive que dar a volta àquilo tudo. Com uma plateia imensa. Uma santa. Não, e todas a mensagem é diferente. A mensagem é preciso ter, como ele diz às vezes muito bem, é preciso ter traquejo de palco. Porque há ali uma música e há ali uma conversa que tem que ser dita assim simultâneo. E eu tenho que trocar a Senhora da Luz para o São Vicente para a Senhora da Luz, há ali uma atrapalhada qualquer e ninguém se percebe. Porque eu tenho este dito assim, trouxeram um santo do Pijeiro. Ainda me sabia isto. Mas pronto, eu dei a volta e que eu não entendeu, se alguém percebeu, se não percebeu, ficámos assim. Mas esta é a dificuldade, mas também é a prática de nós estamos em palco. Sim, o traquejo de palco. Sim, pois, essas buchas que às vezes a gente pode meter, estamos a falar do sagrado, as coisas do sagrado não podem ser tratadas. O teatro de antes tinha os pontos. Hoje em dia tem telepontos. E outras vezes tem o auricular. Mas há muitos que não têm. Ou seja, quando bloqueiam, ou têm traquejo e suficiente e improvisam próxima, e ninguém repara. Por exemplo, o Herman é rei nisso, mas ele até brinca com as situações. Quando se esquece ou quando se ri. É tudo natural, mas ele improvisa em cima. E às vezes até diz esqueci-me do texto. E às vezes aquela bucha até tem mais piada. É claro que a tratar de assuntos religiosos não se pode estar com estas brincadeiras do esqueci-me do nome do santo. Não, pelo amor de Deus, não. Era o que estava a explicar, não. Portanto, está a ver isto ainda há caminhos que não podem ser pisados. Para já, por questões pessoais, não faz questão de não o fazer.
E segundo, por respeito à religião, não é? A quem segue, porque há pessoas que depois seguem aquilo muito a sério e é preciso muito a ter muito sério. cuidado. E podem até pensar que o poeta está a gozar com a Pois, situação. não. Pois, qualquer pessoa que atente naquilo que eu estou a dizer percebe o que é que ali está. São muitas horas de trabalho, são muitas noites sem dormir. São muitas horas de trabalho. É que 19, só para umas festas, 19 poemas, Pois, este ano, é preciso puxar pela cabeça mesmo. E depois não se repetir. Pois, não repetir. Porque este ano já tive a condição de fazer para Santo António do Aldi 2. Venho o Santo Afonso disto, se vier o Santo Isidro para a Senhora da Benvinha, vem uma, vem a outra, já estão. E o Ilídio até me trabalha. Já salvaguardou? Sim, já salvaguardei, porque normalmente temos que andar assim. Pronto, porque eu não quero fazer nem eu uma figura, claro. Nem como diz, eu escrever as coisas, eu não andei nada. Aquilo tem que ter nexo. Enquanto eu tiver capacidade para escrever, eu faço no dia. Não tiver, digo assim, olha, meus amigos, eu arrumo a bagagem, arrumo a máquina, arrumo a caneta, não dou trabalho ao professor Eudito, não dou trabalho ao Carlos Juntos e ficamos assim todos amigos que mudamos, vamos almoçar juntos e tocar andar Maria vai com as outras. E tem que ser assim. Porque também tem que salvaguardar a sua reputação. Claro, obviamente. Porque eu este ano não fiz, tive, e ele sabe muito bem, muitos convites para festas do Natal, do canto menino, das catedrais. Não fui porque não achava, não estou bem de saúde, claro. Não estou bem de saúde para poder dizer, vou abraçar este projeto agora ou vamos fazer isto. Eu tenho que estar na plenitude. Se não estou, acomodo-me, não vou. Porque algumas vezes é preciso fazer duas diretas para fazer coisas, faz duas diretas. Mas aí tem que estar... Não, tem que estar bem. Em condições físicas, não é? Eu tenho ganho, felizmente, muito dinheiro com poesia. Portanto, olha, se eu não vou... É bom de ouvir, porque já que falamos no parente pobre, que é a cultura, de alguém que diga assim, agora, não me estou a safar passando mal. Aqui uma parte, tenho feito a minha vida em termos... Portanto, como não me visto mais nada que a minha capacidade de escrever ou de dizer, portanto, tenho recebido alguns cachês, mas este ano, isto é para lhe dizer que este ano, abdiquei desses honorários para não de maneira nenhuma, não estava bem, portanto não fui, acabou. Claro. Fiz e pronto, e televisões e essas rádios, isso tem... Às vezes as pessoas não têm noção, há artistas que já não têm noção que o prazo de validade deles já está esgotado. Pois. E ainda vão, isto é como os jogadores da bola também, acabou já o prazo, com determinada idade, o prazo, ainda não há a gastar, ainda tem 8 porque dias. É para ganhar mais uns questões, e depois é figuras tristes. É que mais vale saber parar, não é? Aliás, há nomes sonantes do cinema que acabam cedo, aos 50 e tal anos, não, porque a partir de agora já só faço figura, os papéis de velho. Aliás, o Rui Carvalho disse muito isso. No dia que contava isso, que uma das últimas vezes que fui ao Porto, parei em Pombal, e estava lá o Rui de Carvalho. Olha, eu trabalhei com a filha do Rui de Carvalho, a Paula de Carvalho, que é a agente dele, estivemos a falar, e conheço muito bem o senhor, e ele dizia-me, epá, já viu os papéis que me dão para a televisão? Agora só me dão papéis de velho. Eu depois disse, estou a querer que lhe desse o quê? Claro. O papel do rapaz de 20 anos. Claro. Mas ele maquilhar um jovem para velho, pois, mas ele é fácil. Maquilhar um velho para novo é impossível. Ele interpreta tão bem e é tão grande que não se esqueçamos que ele está a fazer aquele papel, alguém tem que o fazer. O papel de avô, o papel de pai, o papel de tio, alguém tem que o fazer. Mas pronto, é capaz de haver aqui alguma frustração e por isso há atores que chegam a uma altura da vida e acabou. Obviamente. Porquê? Porque não querem fazer aqueles papéis sempre o velhinho simpático. O velhinho mau, mas é o velhinho, não deixa de ser o velhinho, não é? Claro. Mas as pessoas estão, a idade delas. Não, é que nem todos podem ser a Meryl Streep, que faz papéis de nova, de velha, sempre com a mesma classe, porque também tem um rosto, se calhar, fácil de maquilhar e de transformar, não é? Mas isto, quer dizer, já fugimos para o cinema, mas acaba por ser a mesma coisa, porque estamos a falar de arte. E o saber parar, é muito bom. Por exemplo, o Manuel Sérgio agora consegue ainda escrever 19 poemas, mas se começar a ter problemas de memória, se lhe bater um alemão com Alzheimer à porta, logicamente que não vai arriscar todo o seu nome. Não arrisco, não quero, nem quero. Claro, as pessoas têm que ter noção, não quero. Não estou em condições. Não tenho condições. Porque a idade não perdoa, as doenças não nos escolhem. Ou nós não escolhemos, a doença por visto escolhe-nos a nós é que nos escolhemos. Não escolhem, elas são transversais. Precisamente. Nós estávamos lá,
Mas Mas, ela passou. quer dizer, também eu, por exemplo, encomendar-lhe um livro Sim. e depois dar-lhe um deadline, olha, 3 meses. Ao fim de 3 meses ainda não consegui a primeira quadra sequer. A primeira quadra. Pois, mas, mas em termos de trabalho. Mas felizmente não estamos ainda, felizmente não estamos ainda podemos esperar um quinto livro. E se Deus quiser, Claro. porque eu tenho trabalho desse género, não específico de Abril, mas trabalho desse género. Eu tenho imensos poemas. O poema pode já sair amanhã. Pode sair outro não precisava amanhã. do escrever. Não, já tem os poemas. muito. A minha casa é uma casa de poesia. De ponta a ponta, desde a porta de entrada até à porta de saída. Podem ser 2 saídas e 2 entradas. Não, isto faz Tem falta. tem muito Aliás, porque, a minha escola primária, que já foi ainda no tempo de outra senhora, nós éramos obrigados a declamar na escola primária. Hoje em dia ninguém liga à poesia. Porque ela também não é ensinada. Pois. Só dizem assim, vocês vão fazer um ponto do 12º ano, vamos falar de Camões, vamos falar de Pessoa. Mas o que é que a Pessoa escreveu? Quem é que garante que a Pessoa quis dizer aquilo no momento em que estava, se calhar com algum copinho de bagaço ou com algum café frio no Arcada? A interpretação do Quem é que da bebeu as poesia dores de tudo o que a Pessoa escreveu, de tudo o que a Pessoa editou? não é, Por não exemplo, é uma coisa fácil. eu quero dizer isto é assim, assim, assim. Um dia farão certamente fazer. Porque a interpretação dos textos é das coisas mais difíceis que há. Claro. Porque nós temos que nos pôr na pele de quem está a escrever. Claro, entrar nela. Perceber assim, mas o que é que este tipo me quer dizer? Uma conversa. Palavras difíceis que não estou habituado a ouvir. Olha, então tenho que estudar. Precisamente. Tal e qual. Convém ter um dicionário ao lado. Tal e qual. Eu às vezes socorro-me, que aliás todo o mundo socorre. É com os outros que nós vamos aprendendo. Os Lusíadas, que é o... Como é que é possível Àquela época. a pessoa escrever daquela forma, não é? Tal e qual. E a contar todo... Aquela epopeia toda. A epopeia dos nossos navegantes, descobridores, que andavam galgando terras e violar e a roubar os países estrangeiros, levavam ali os bandidos todos, mas ele, com aquela capacidade, de escrever uma história de amor. Não é? Portanto, e difícil mesmo, com as tais palavras, não só tem que ir para este gajo, onde é que ele comprou estas palavras? Comprou isto no eBay, de certeza. No eBay não, na FNAC. Uma coisa mais fina. Não é cá a coisa de compras na net, porque... E a sua escrita é mais popular ou ou mais erudita? Já está no caminho da erudição, já está. Ou seja, já obriga a pensar... Eu classifico-me, sim. Já obriga a pensar sim. O que é que esta pessoa me quer não transmitir com este poema. Já não é a quadra popular, essas eu tenho muitas. Pois que há muitos já livros. Passou, sabe que isto há ciclos. Claro. Há ciclos. E então, esse já passou há muitos anos, não é? Pois seja falando de amor, que seja falando da vida, que seja falando da sociedade, olhando para a porta e ver outra coisa além da porta. Olhar para o muro e ver para lá do muro, aí já começa a coisa a entrar e já se deixa de ser aquele popular ou popularucho, para se começar a ser um bocadinho mais exigente consigo mesmo, para se chegar e ser também mais exigente com o leitor. Nós temos que procurar, temos também ser exigentes com quem efetivamente há de ler o livro. Quando escreve, pensa em quem vai ler ou pensa apenas nos seus sentimentos? Nos meus sentimentos, isso é a primeira coisa a aparecer. Mas também tem preocupação? Sim, eu tenho que, às vezes pode ter resvalar-lhe a caneta para uma coisa mais assim, profunda e pensar assim, epá, ninguém vai entender isto, só eu é que entendo. Porque, e aí não faço. Não sei se está inserido neste livro, se está lá para entrar noutro, que é onde eu digo, não sei se é exatamente isto, mas é quase isto, quando eu digo que a palavra impele-me. Não é a caneta quer escrever uma coisa, mas a palavra diz não é essa, é outra. Claro. Ela impele-me, ela obriga-me a caminhar, obriga-me a retroceder. É aquela que não fica ali bem, e se eu, como há pouco dizia, se eu gosto daquilo que estou a escrever, o povo gosta, quem lê gosta. Claro que se for dito por mim, obviamente, dizem as pessoas que tem outro sentido, ouve-se melhor. Sim, a poesia diferente. Declamada. Quem ouve, voltamos outra vez ao Vilaré, claro, quem ouve a procissão, claro, obviamente. quer dizer, que parece uma música, não é? Está legal,
É que nós parece que estamos a ouvir o João Vilaré cantar os tocam os sinos na torre da igreja, há rosmaninhos e alecrim pelo chão, mas a forma como ele, suave e doce, como ele dizia as palavras, e com o acompanhamento de pianos, e do Mário Vilaré. que uma pessoa ficava a pensar, isto é uma música, porque até conseguimos bater o pezinho à medida que ele vai falando. Não é? Dobra do António Lopes Ribeiro. E isto, pois, porque o Vilaré nem sequer sabia, se calhar nenhum verso sabia fazer. Sabia uma coisa que escreveu, deve ter escrito mais coisas, mas que eu tenho conhecimento assim, que anda assim no povo, é aquela. Não sei quando há dias eu ouvi aquilo, era uma coisa muito interessante que ele escreveu. Sim, mas não. Lisboa, filho da mãezinha. Sim, mas o mais forte, mais mediático. Era o dizer, um grande ator. Aliás, na televisão tinha um programa. Grande ator, não é? Além de ser um bom ator, um grande ator, era um líder como nenhum, como na luz. Estamos quase no final. Pego aqui no livro Asas de Bruma, do poeta Manuel Sérgio. Recentemente faleceu uma das grandes referências do nosso teatro e cinema, Eunice Munhoz, que nasceu curiosamente aqui perto, na Amareleja, e vejo aqui um poema que é, presumo eu, porque se chama Poço, Amareleja, dedicado a Eunice Munhoz. Certo. Quer fazer-nos o favor de ler, Com todo o gosto. declamar, para as pessoas entenderem um bocado. Eu aqui há uns anos li um artigo onde a senhora dizia que gostaria depois da sua morte de ser sepultada as suas cinzas serem enterradas junto ao poço debaixo de uma romanceira que havia no quintal da avó dela. E então eu escrevi, nessa época, eu escrevi o poema que diz assim: Poço da Mareleja, para Eunice Munhoz. A romanceira veste de sombra o poço. As aves espanejam o canto pelos chubejos da tarde. E não é preciso muito mais, não é? Eu creio que não, claro. Tenho certeza que ela ia gostar desse poema. Espero que tenham gostado da Eu entrevista. gostei, eu não gostei. Espero que... Estava-me a fazer falta esta conversa. Espero que quem tenha assistido também tenha gostado, tenha aprendido alguma coisa, já que o nosso objetivo é trazer pessoas que nos ensinem algo sobre a profissão, sobre os seus hobbies, sobre a sua atividade. Aquilo de que gosto. O amor que põe na escrita e sobretudo na poesia. É isso que eu posso dizer às pessoas. Não ensino nada a ninguém, continuo a aprender. Isso é o que eu quero. Mas também é bom que todos aprendam, leiam poesia, não só poesia, leiam. A cultura faz muita falta a um povo. Senão somos um país triste e pobre. Um país que não tem cultura é um país que não basta ser pobre, não precisamos ser pois é um país sem futuro, não é? É um país triste. Foi mais um entrevistado, mais uma edição do podcast Alentejanando. É aqui que passam os grandes nomes, as grandes referências do Alentejo. É aqui neste podcast. O número 12 já está no forno. Alentejanando.